Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Programa Um Momento, comigo, Giuliano Esperança, um programa com informações sobre saúde, qualidade de vida, exercício físico, nutrição e hoje um tema muito importante, rins, a saúde renal. Quais são os hábitos e as escolhas que são preventivas? Nós vemos muitas vezes em noticiários apenas o rins sendo tratado em relação à hemodiálise ou à diálise. Porém, quais são os cuidados desse órgão extremamente importante? Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o doutor José Augusto Risardo, que eu vou ter, por ser um amigo, um grande amigo, vou ter a liberdade de chamá-lo de Augusto, e com a Paula auxiliando, e hoje com uma novidade, com questões e informações dos telespectadores. Fique com a gente, que hoje nós temos também a dica de um suco saudável, feito com leite orgânico e alguns ingredientes, receita da Cris Zafani Ribas, chefe funcional. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. Você já parou para pensar sobre a idade de cada conquista em sua vida? A idade em que a expressão melhor idade, enfim, faz todo sentido. A idade onde descobrimos que o companheirismo pode vir em 2 ou 4 patas. A idade onde a união de 2 sonhos se transforma numa longa e emocionante espera pelo terceiro. A idade onde são construídos os verdadeiros laços de amizade, que compartilhamos com hashtags, selfies e curtidas. A idade onde podemos dividir o conhecimento e as experiências de toda uma vida. Mais importante que a duração de cada conquista é a qualidade que colocamos em tudo aquilo que nos propomos a fazer e que torna cada momento único, especial e inesquecível. Mercado Qualidade, 11 anos. Uma história presente na sua história. Voltamos. Doutor Augusto, seja bem-vindo. Suas informações vão ser muito importantes. Paula, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Augusto, o rim, o que é afinal esse órgão? Qual é a participação dele na saúde da pessoa? Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso. É um órgão, ou são, uns órgãos bastante complexos. Os rins não têm apenas a função primordial de filtração, como ele é mais conhecido. Ele apresenta outras funções, a produção de hormônios importantes no controle da anemia, hormônios importantes no controle da pressão, hormônios produtores e desencadeadores de hipertensão e produção, por exemplo, ultimamente descoberto, de glicose. Verdade! Nossos rins produzem cerca de 25% da glicose. É um assunto bastante novo, interessante, é uma área que está sendo bastante explorada agora no controle do diabetes também. E, além de tudo, controla a volemia, o volume de sangue circulante, através da eliminação da urina, faz um controle do ácido básico, que são reações químicas bastante importantes para o nosso organismo. Ou seja, não tem nada de simples
bastante complexo e as suas funções são bastante. Quer dizer, muitas vezes a gente escuta apenas que ele filtra o sangue, mas existe uma questão hormonal, regulação de questões circulatórias como pressão. Então a gente já imagina que a hipertensão, muitas vezes, eu não sinto nada, mas o rim provavelmente está sentindo. Você tocou num ponto fundamental. A hipertensão ela é tida como a assassina silenciosa, né? O indivíduo às vezes apresenta uma pressão, um controle de 16/10, não sente nada, não tem dor de cabeça, não tem tontura, ele toca a vida normalmente. Só que isso já está afetando os rins. Diretamente o órgão que mais cedo sofre com o descontrole da pressão arterial são os rins. Verdade. Assim como o diabetes. Que são duas doenças comuns, né? Eu tenho casos na família, mãe, irmã, avó, tenho que tomar cuidado com meus hábitos. Né? Ele também está ligado ao colesterol? Diretamente não, mas ele acaba sofrendo com o aumento, a elevação do colesterol. Algumas doenças renais, algumas doenças do rim, alguns tipos de nefrites provocam, a gente tem como na fase inicial uma elevação bem importante do colesterol, mas isso são fases de doenças renais. Diretamente não. Claro que os rins, para a gente entender o que é um rim bem simples, imagine 2 novelos de lãs, todo aquele emaranhado de lã formando um bloco, são 2 blocos de artérias. Aquela lã enrolada nos rins seriam as artérias envolvidas por carne. É isso, e a artéria sofre basicamente. O rim então é extremamente importante. Bom, tá vendo? É importante, você que está assistindo e acabou de ligar a televisão, nós estamos aqui hoje com a presença ilustre do Dr. José Augusto Rizzardo. Já faz um tempo que eu venho falando com ele para participar e trazer informações sobre os rins. Eu até comecei o programa falando sobre o rim, porque eu tenho um só, nasci com um, então para mim é o rim, não são os rins. Mas na realidade são 2 órgãos, né? O papel da diabetes, que é uma coisa que muitas pessoas têm, às vezes, a pré-diabetes, que fica controlando, fica lá acima de 200 e fica naquela brincadeira, né, 150 e vive nessa situação. 150 de índice glicêmico, tá, galera? Bom, é perigoso pro rim. Extremamente perigoso. Pesquisas já bem antigas nessa área demonstram que antes do desenvolvimento do ponto zero, por exemplo, eu virei diabético hoje com 140, 150 de índice glicêmico. 10, 15 anos antes, você já está sofrendo as consequências desse descontrole da glicemia. Os rins já estão sendo sobrecarregados e vão, numa linguagem bem simples, os rins vão sofrendo um processo de esclerose, de entupimento lento e progressivo. E é assintomático, né? Assintomático, completamente assintomático. O resultado disso será posteriormente, infelizmente, com a falência dos órgãos, né? Que hoje no Brasil as 2 principais causas de falência renal são a hipertensão e a diabetes. Isso que ocorre seria como se fosse uma intoxicação renal? É um entupimento. Entope as vias, né? Ele vai morrendo aos poucos, né? Ele vai sofrendo não tem circulação. Não circula. O rim é um órgão, os rins, né? Não esquecendo. Ó, uma dica legal também, tem pessoas que têm um rim, vivem tranquilamente, nasceram com ele, ou perderam, ou doaram. Tem pessoas que têm 3, já vi 4 rins, isso é uma coisa... Tem rins que são altos, tem rins que são localizados na pelve, o importante é que eles funcionam, né? E eles sofrem diretamente e lentamente. Se o indivíduo não tiver um controle, não for ao médico, não souber fazer o controle, ele vai ter algum problema. Uma pergunta. Bom, eu sempre tive uma preocupação maior com o rim, até por conta de descobrir aos 15 anos que eu tinha um rim só, de nascença, vivo bem. Porém, as pessoas deveriam então começar a procurar de maneira preventiva um profissional especialista em rim muito antes, né? Quer dizer, a partir dos 25, 30 anos já está acompanhando, né? Sim, hoje as campanhas da Sociedade de Nefrologia e de Urologia todas visam um controle precoce, um acesso precoce
visando a saúde renal. E há maneiras de a gente fazer essa prevenção, há maneiras do indivíduo conseguir manter uma vida saudável, mesmo que ele já tenha um início de lesão nos rins. Há jeito de controlar. Seria um check-up nos rins? O check-up é fundamental, né? Um indivíduo que tem pressão alta, que tem diabetes, ou, melhor que isso, um indivíduo que tem histórico familiar positivo para diabetes e para hipertensão, esse indivíduo tem que ficar atento. Consultas regulares, exames de rotina, tudo. E aí eu estou falando em colesterol, dosagem específica de função renal através do ureia e creatinina. Um simples exame de urina traz uma informação muito importante para a gente. Ele nos traduz muitos derivativos de doenças, de complicações que nós podemos abordar simples com o exame de urina. O sal, então, em excesso, um veneno. Não tenha dúvida, o sódio é um dos grandes complicadores da nossa sociedade, né? Ele é um dos grandes causadores de tudo isso. O sal é lesivo aos rins, não tem dúvida nenhuma, e eles contribuem para a perda de função, para a complicação da hipertensão, desenvolvimento de hipervolemia, que é o excesso de líquido de sangue circulante, porque o rim tem que trabalhar com esse excesso de sódio e ele tem limites para isso. E junto com o sódio, para a gente tentar entender a água. Para onde o sódio for, a água vai atrás, que é aquela manter sempre a osmolaridade da solução. É simples de entender. Se você come muito sal, você vai reabsorver muita água. Uma pergunta interessante que a gente sempre ouve falar: a cor do xixi tem relação com essa questão de estar hidratado ou não? É uma verdade? Não, é verdade. Quando você não tem corantes que são usados na alimentação, podem também ser eliminados pela urina, mas quanto mais amarela for a urina, mais forte, no sentido amarelo para alaranjado, mais concentrado essa urina estará. Quer dizer, o indivíduo precisa repor líquido imediatamente para que essa urina seja diluída, mais clarinha. Tem a questão da quantidade também, tem que ser liberada. É fundamental, né? A água é um grande desafio e particularmente uma questão importante para as mulheres, né? Que culturalmente tem um hábito de não ingerir muito líquido, tem a ver com a facilidade ou talvez as dificuldades de acesso sanitário, aquelas coisas todas. Então, culturalmente, e tem a relação com a infecção urinária, outro dado bastante importante que tem a ver com a ingestão de água. As mulheres são campeãs nesse quesito. Nossa, né? A maior parte lá no consultório é de mulheres. De 9 para 10. Verdade. São mulheres com infecção urinária. É um assunto tremendamente importante. Interessante, muito bom. Bom, para o segundo bloco vou vir com perguntas interessantes. Uma delas vai ser sobre suplementação, anabolizante e saúde renal. Fique aí, aguarde, porque também vamos acompanhar a Paula com perguntas dos telespectadores e a receita. Voltamos já. Você já parou para pensar sobre a idade de cada conquista em sua vida? A idade em que a expressão melhor idade, enfim, faz todo sentido. A idade onde descobrimos que o companheirismo pode vir em 2 ou 4 patas. A idade onde a união de 2 sonhos se transforma numa longa e emocionante espera pelo terceiro. A idade onde são construídos os verdadeiros laços de amizade que compartilhamos com hashtags, selfies e curtidas. A idade onde podemos dividir o conhecimento e as experiências de toda uma vida. Mais importante que a duração de cada conquista é a qualidade que colocamos em tudo aquilo que nos propomos a fazer e que torna cada momento único, especial e inesquecível. Mercado Qualidade, 11 anos. Uma história presente na sua história. Estamos de volta. Acompanhe agora o Momento Aventura com Diego Baldissera e as informações bacanas sobre esse tema. Fala galera, e aí Gil, tudo bem? Esse é o Momento Aventura aqui no programa Um Momento. Hoje eu vou falar de um esporte que é uma novidade aqui no Brasil, mas já tem uma galera mandando super bem. É o Wake Skate, skate na água. O pessoal da Project Wake Skate lá
eles produziram um documentário explicando o que é o wake skate e também desbravando o Brasil para descobrir os melhores picos de wake skate aqui do nosso país. It's great to be able to come down to Brazil and ride with all these guys that have the same passion that I do for it. And we just all get in the van and try to find spots and ride. It's really fun. É algo que você nunca imaginou praticar um esporte, esquiar numa piscina, pela questão do tamanho, espaço, praticidade. Com o guincho você fica mais street, como a gente está querendo fazer skate na água, eu acho que é a forma mais pura de realmente andar de skate com uma prancha sem roda. Não é todo dia que você manda um chão tipo em cima de um jacaré, cai do lado de uma sucuri. Também não pode, tem que tomar cuidado para não tomar uma ralada na canela aí, porque tem um monte de piranha. Fazer uma pintura ou um grafite, uma grafita com spray, até o Pantanal aqui, e pintar uma casa flutuante é uma experiência única. E os atletas chegando e daqui pra frente vai só melhorar. Nossa família tá crescendo, a van tá mais apertada. Depois do campeonato que teve, que foi um campeonato que foi muito free session, assim, muito diferente, foi no Lago do Manso. Depois de tudo acontecendo, ainda você seguir viagem para andar de wake em lugares totalmente diferentes, isso é um sonho. Gostaram? Semana que vem eu vou mostrar pra vocês mais um episódio dessa jornada que o pessoal da Project fez aqui no Brasil. Fernando, obrigado pela parceria, obrigado pelo documentário, pessoal da Sidu também.
E para você que quer saber mais sobre o esporte, até comprar a sua prancha, entre em contato aqui com a gente, goonstore.com.br, porque todo mundo tem um esporte. Gil, um abraço, até semana que vem. E aí, gostaram das notícias? Valeu, Diegão! Bom, segundo bloco agora, a Paula vai iniciar com as questões que alguns telespectadores mandaram e eu vou dar continuidade aqui à receita do nosso suco, tá? É um suco de pera, eu vou só anunciar aqui, ó, pera, manga, frutas amarelas, tá? A biomassa de banana verde, manjericão, tá? A manga que já está congelada, que é uma manga orgânica, leite de amêndoa, tá? Leite de amêndoa, cardamomo, que é uma semente da culinária ayurvédica, tá? Rica em antioxidantes e óleos essenciais. Falando em diabetes, o açúcar de coco, tá? Que tem um índice glicêmico baixo, é super bacana, tá? E Paula, passo a bola para você enquanto eu dou continuidade aqui. Vamos lá então. Para continuar o assunto que a gente terminou no primeiro bloco, eu vou começar com a primeira pergunta. A pessoa pergunta aqui se a quantidade de suor excessivo leva um aparecimento de pedras no rim. Tem relação. A pedra nos rins, a litíase que nós chamamos, é um assunto bastante também complexo e muito comum, principalmente nos nossos verões aqui no Brasil, né? Tem a ver com a transpiração, a perda excessiva de líquidos, a evaporação que a gente não vê visível, né? Ela contribui sim para a concentração da urina e a exposição aos fatores de risco do cálculo renal. Então tem a ver com a nossa reposição, a gente tem que ficar atento se houve suor excessivo, se a pessoa se expõe muito ao verão, ela tem que ter uma atenção redobrada para esse consumo de água, para equilibrar. Certo. E o que seria os cálculos renais, a pedra no rim? O que leva a pessoa a formar essas pedras? Bem rapidamente resumindo, é uma herança multifatorial a causa. Isso significa o quê? São várias causas atuando em conjunto, em proporções separadas para levar o indivíduo a ter pedra. Por exemplo, quase sempre há uma história familiar, baixa ingestão de água e líquidos, a hidratação, excesso do consumo de sal, excesso de consumo de carne vermelha e baixa atividade física. Fora isso, nós temos o clima, né? a exposição, a umidade relativa do ar, a notificação, a quantia de sol, tudo isso em conjunto leva o indivíduo a desenvolver ou não os cálculos renais. Ó, quem quiser mandar informações para nós, perguntas ou melhor, acesse a fanpage lá no Facebook, mande inbox ou deixe mensagem que a gente vai elaborar programas, elaborar pautas e responder a sua dúvida, né? Muito bom, Paulo, ótimo. Bom, eu adorei, foi muito bom o assunto. Muito bom, tem mais perguntas aqui, a gente tem que dar continuidade ao bloco, ainda tem a pergunta do anabolizante, ainda tem a pergunta do suplemento. Bom, nesse momento vou então preparar o suco, e assim a gente degusta ele. Então tá aqui, ó, a manga, tá? Manga, pera, biomassa, folhas de manjericão e um negócio super bacana, tá no cantinho aqui, eu vou mostrar na xícara. Cardamomo, tá? É uma semente vinda da culinária funcional, tem um cheiro bem característico, tem um aroma bem suave, né? Vamos ver que é algo que acrescenta, né? Principalmente ao paladar do suco. O açúcar de coco, que é uma coisa saudável, interessante para quem quer trocar. Vou ser sincero, ainda é um alimento caro, tá? É um alimento caro, porém, né, a gente tem que aprender a usar a quantia certa e saborear os açúcares e carboidratos que já estão nos alimentos, tá? Além disso, tá? 2 copos de leite de amêndoa. Eu vou chamar os comerciais, tá? Enquanto eu termino o suco e voltamos já.
Você já parou para pensar sobre a idade de cada conquista em sua vida? A idade em que a expressão melhor idade, enfim, faz todo sentido. A idade onde descobrimos que o companheirismo pode vir em 2 ou 4 patas. Mais importante que a duração de cada conquista é a qualidade que colocamos em tudo aquilo que nos propomos a fazer e que torna cada momento único. Mercado Qualidade, 11 anos. Uma história presente na sua história. Voltamos, vamos degustar o suco, mas antes 2 perguntas. Augusto, suplementos, tá? A gente tem observado o uso, algumas pessoas procuram profissionais, outras não. Vão na loja, compram 15 potes. Qual que é a sua opinião como profissional sobre esse assunto? É frequente isso em consultório, indivíduos irem preocupados após o uso, alguns poucos, infelizmente, procurando informações, mas o que se vê é um uso disseminado, não só de vários tipos de hormônios, concentrados proteicos, como nefrologista, para quem cuida de rins, assim, muito eu vejo com uma certa restrição. Simplesmente porque um excesso de proteína pode provocar sobrecarga ao funcionamento, às unidades funcionais dos rins. A proteína é em excesso lesiva aos rins. Bom, agora os hormônios. Isso é um terror, né? Também com o uso disseminado que, embora possa trazer um benefício momentâneo na aparência, né, a busca do corpo, né? Ou o uso medicinal em casos muito específicos, tem né? O uso medicinal tem as indicações, mas nessa situação só, né? E até a reposição hormonal hoje é um assunto tremendamente conflitante, tem opiniões contrárias e favoráveis, também podem ser as consequências. O fato é, o indivíduo usa um hormônio da testosterona, que é o mais comum nas academias, assim. Você está inibindo a produção da tua testosterona. Então, primeiro fato, você pode ter uma atrofia testicular. Um risco do excesso desses hormônios ao fígado, tumores. Agora vamos fechar o programa, né? Estou ansioso e nervoso com essa receita da horta na panela. Sugestão e criação da Cris Afani Ribas. Cris, um beijo, parabéns pela nenê, nossa filha, viu? Parabéns, né? Força aí que você tá sendo uma grande companheira, tá? Se não fosse ela, você se sucou. Não, se não fosse ela, né? Tá segurando muitas pontas lá, né? Hora da saúde. Hora da saúde. Hora de brindarmos aí um pouquinho esse momento especial que traz informações, né, importantes e relevantes. Eu acho que rim é mais um assunto, mais um profissional, né, que devemos trazer outras vezes aqui para o programa. Com certeza. Tá? Saúde é nossa, saúde, vida, aos rins. Né? Não tem a musiquinha de outros programas que a gente vê, mas a gente fica na expectativa aqui, né? Com certeza, vamos lá. Tá aí. Delicioso. Agradeço mais uma vez a presença da Paula, a presença do Augusto, tá? Até a próxima. Saúde para vocês. Esse foi o programa Um Momento, comigo, Juliano Esperança. Acompanhe outros programas e esse também na nossa fanpage ou no nosso canal de YouTube. Tchau! Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro.